Vamos mergulhar hoje num texto de 2.500 anos que, acredite, continua a moldar o pensamento estratégico no mundo todo. E não estamos falando só de campos de batalha, não. A gente está falando de salas de reunião, de negociações e até dos nossos desafios mais pessoais. Essa é a sabedoria atemporal de A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Ok, vamos começar com a pergunta que é basicamente o coração de toda a filosofia do Sun Tzu. E se o objetivo final de um conflito não fosse esmagar o oponente, mas sim conseguir uma vitória tão absoluta, tão completa, que a luta em si nem precisasse acontecer? Parece um paradoxo, né? Mas essa é a chave para entender tudo. Para Sun Tzu, conflito não era brincadeira. Ele já abre o livro deixando muito claro que o que está em jogo é o mais alto possível. É vida ou morte, sobrevivência ou ruína. Por isso mesmo, a abordagem tem que ser de uma seriedade, de uma preparação total. Porque um erro de cálculo podia literalmente custar tudo. E essa preparação que nos leva direto para o primeiro grande princípio. A ideia de que a vitória não se conquista no calor do momento, mas muito, muito antes, através de um trabalho intelectual rigoroso. E esse aqui é o mestre por trás de tudo, Sun Tzu, um general, estrategista e filósofo da China antiga cuja obra, atravessou milênios e até hoje influencia líderes militares, executivos e pensadores. Então a grande sacada é a seguinte: para Sun Tzu, a estratégia é tipo 90% preparação e só 10% execução. A batalha de verdade é só a confirmação de um resultado que já foi decidido antes pela superioridade do planejamento. É sobre vencer a guerra na mente antes mesmo de pisar no campo. Mas como se chega nessa vitória intelectual? Bom, Sun Tzu nos dá um roteiro bem claro, os 5 fatores fundamentais. E não se trata só de olhar para o próprio exército, mas de ter um panorama completo. É preciso avaliar a doutrina, ou seja, a sintonia entre o líder e o seu povo, o tempo e as condições climáticas, o terreno e suas vantagens, o comando, que é a qualidade da liderança, e, claro, a disciplina da organização. Juntos, esses fatores formam um cálculo da vitória. E ele não podia ser mais direto sobre a importância disso, né? Conhecer esses fatores não é uma opção, é a linha que separa a vitória da derrota. É essa análise cuidadosa que permite prever o resultado antes de qualquer movimento ser feito. Agora a gente vai para o coração filosófico da arte da guerra. Se a preparação é a base de tudo, o ápice da habilidade é uma coisa ainda mais profunda. É aqui que Sun Tzu redefine o que é ser excelente. Não se trata de vencer 100 batalhas em 100 confrontos. A excelência suprema é subjugar o oponente sem que nenhuma luta seja necessária. É uma vitória elegante, eficiente, que preserva recursos, vidas e energia. Este slide mostra a diferença de uma forma brilhante. De um lado, tem a abordagem da força bruta, que destrói, que gasta recursos. Do outro, a abordagem estratégica, que neutraliza o oponente desfazendo seus planos, quebrando suas alianças e, no fim, tornando a luta simplesmente inútil para ele. É a diferença entre usar um martelo e usar uma chave mestra. Claro, a gente sabe que nem sempre dá para evitar o confronto direto. E quando a luta é inevitável, Sun Tzu nos diz que a principal ferramenta não é a força bruta, mas sim a inteligência e a dissimulação. Essa é uma das frases mais famosas do livro. E com toda razão. Todo o conselho tático de Sun Tzu parte desse princípio. A guerra é um grande teatro de percepções. O objetivo é controlar o que o oponente pensa, o que ele vê. A lógica aqui é bem simples. Se a sua força é óbvia, o inimigo se prepara para ela. Mas se a sua capacidade de ataque está escondida, disfarçada de fraqueza, o ataque vem como uma surpresa e é avassalador. Aqui, a manipulação do espaço é tudo. Fazer o oponente acreditar que existe uma distância segura cria uma falsa sensação de segurança. E esse é o momento perfeito para agir. E isso fecha o trio da dissimulação, mascarar a sua força, a sua posição e as suas intenções. O objetivo final é ser totalmente imprevisível, deixando o oponente sempre um passo atrás, sempre reagindo aos seus movimentos em vez de ditar o ritmo do jogo. Mas e se o oponente também for imprevisível? E se as condições mudarem no meio do caminho? Para lidar com a natureza caótica do conflito, Sun Tzu nos apresenta um último princípio fundamental: a adaptabilidade fluida. Essa metáfora é poderosíssima. Assim como a água se molda a qualquer recipiente, uma estratégia eficaz não pode ser rígida. Ela precisa se adaptar à forma do oponente e às circunstâncias daquele momento. Uma estratégia fixa é uma estratégia frágil. Então, como é que isso funciona na prática? É como a água, que contorna as rochas e flui pelos espaços vazios. Um exército habilidoso não bate de frente com a força do inimigo.
Ele encontra e explora as vulnerabilidades, os pontos fracos. A vitória não vem da força bruta, mas de encontrar o caminho de menor resistência. Ok, tudo isso é fascinante, mas como é que princípios de guerra de 2.500 anos atrás se aplicam ao nosso mundo de e-mails, reuniões e metas de carreira? A resposta é perfeitamente. A genialidade de Sun Tzu está em como seus conceitos são traduzíveis. O terreno dele são as nossas condições de mercado. Seus espiões é a nossa análise de concorrentes, nossa pesquisa. Suas alianças são as nossas parcerias, nossa rede de contatos. E a arte do engano? Bom, essa é a base de qualquer boa negociação ou estratégia de marketing. Os princípios são os mesmos, só o campo de batalha que mudou. E aqui está a síntese de tudo. O que a gente leva dessa análise? Primeiro, um conhecimento profundo de si e do ambiente. Segundo, buscar vitórias inteligentes que evitem o desgaste. Focar, e muito, na preparação. Ser fluido como a água. E, acima de tudo, liderar com qualidades que inspiram confiança e harmonia. Aquela doutrina de Sun Tzu, lembra? E para fechar, fica essa reflexão. Pensando nos desafios de agora, seja no trabalho, seja na vida pessoal, qual deles pode ser vencido não pela força, mas pela estratégia? Que conflito pode ser resolvido antes mesmo de começar, talvez com um planejamento melhor ou com uma abordagem diferente? A sabedoria de Sun Tzu nos convida hoje a encontrar essa resposta.